aos amantes da astrologia, técnicas Pois é, pessoal, astrológicas quem estuda importantes. astrologia, quem gosta de astrologia, pesquisadores, ou astrólogos iniciantes, sabe que a astrologia não são só os signos, não é como a pessoa dizer aí na internet, que a pessoa de Áries é assim, de Touro é assado. Tem muitas técnicas, tem muitos pontos. Além dos signos, as configurações entre os planetas, se eles estão harmônicos ou desarmônicos, em quadratura, em trígonos, enfim, fazendo aspectos, são muito importantes. E além disso, as casas, tem os signos e tem as 12 casas do mapa. Além das casas do mapa, ainda tem os decanatos que dividem os signos. Tem as díades que dividem a cada 2,5 graus. E tem muitas técnicas dentro da astrologia. Pontos simbólicos, como por exemplo a roda da fortuna, que eu fiz um vídeo aí ontem falando da importância da roda da fortuna, e técnicas de predições que não são apenas os trânsitos astrológicos, os planetas em volta da carta natal que estão aí andando constantemente desde o dia que a gente nasceu, e eles continuam. Tem as técnicas de progressões secundárias, de progressões primárias. Todas são muito importantes, além da revolução solar, que tem astrólogos que dizem que não funciona, mas funciona assim. A, todo astrólogo que usa direito a revolução solar aliada ao mapa natal sabe sim que a revolução solar é uma técnica muito boa que funciona assim. E tem pontos importantes no mapa que também funcionam para fazer previsões para o seu ciclo de vida. Tem as firdárias na astrologia antiga, e tem outros pontos importantes, como por exemplo o Age Point. O Age Point é um processo idêntico à Proluna, que também é uma técnica de previsão que vai rodando as casas e vai mostrando a fase de vida. Na casa e no signo que ela está, mostra a sua fase de vida atual. A Proluna é um método essencialmente ligado às casas do mapa natal, e cada cúspide da casa correspondente a 7 anos na vida da pessoa. E eles vão, como se fosse um ponteiro de um relógio, eles vão circulando aí o mapa astrológico da pessoa e serve para previsão. Se ele está na casa 6, por exemplo, mostra que a sua vida está focada em resolver problemas de trabalho, problemas de saúde e assim por diante. E corresponde a o renascimento, corresponde ao renascimento de novas expectativas na vida da pessoa, porque vão desencadeando novos assuntos, novos horizontes e novos objetivos. A casa 1, por exemplo, vai até os 7 anos, a casa 2 dos 7 aos 14 anos, a casa 3 dos 14 anos até os 21, e assim sucessivamente, e você vai vendo a cada 7 anos aí no que a sua vida está focada e o que ela diz, dependendo do signo dos planetas que ela vai tocando ao longo dessas casas. O Age Point, que é um outro ponto também simbólico, que corresponde a uma coordenada encontrada aí por uma soma algorítmica, que é muito importante também. É um processo idêntico à Proluna, que porém corresponde a 6 anos da vida da pessoa. E a cúspide da casa, que ela vai sendo calculada, também tem o balance point, ou seja, um ponto de equilíbrio e de harmonia depois de 2 anos do Age Point. E depois do Age Point, mais 2 anos para frente, tem o low point, ou ponto mais baixo do signo da pessoa. São pontos encontrados aí através de somas algorítmicas. A partir de 836 dias se encontra o low point, ou ponto mais baixo. Naquele período, se por exemplo estiver dentro da casa 8, pode ser risco de morte ou transformações por assuntos ruins, enquanto o balance point, ou ponto de harmonia e de equilíbrio, significa alguma coisa boa. Se ele estiver tocando algum planeta, se ele estiver na casa 6, alguma cura, se ele estiver na casa das finanças, pode ser algum ganho de dinheiro. Então é muito importante observar esses 3 pontos, começado pelo Age Point, e aí depois de 836 dias,
vem o log point. E depois de 1354 dias, contados a partir da cúspide, termina o ciclo. E assim sucessivamente, durante a vida da pessoa, você pode observar esses pontos. Tem também o Fatum, que é um ponto também algoritmo encontrado, também conhecido como um ponto evolutivo. É um ponto de sensibilidade, mas ele também é um ponto de destino, né? Como fala Fatum, é alguma coisa importante no nosso destino, e ele é calculado com as datas solicitadas, com a posição dos planetas, e varia de pessoa para pessoa, mas tem programas aí, softwares que já dão a posição desse ponto e os aspectos que esse ponto faz com os signos, com as casas e com os planetas, é importante para ver qual o direcionamento da sua vida. Se o seu Fatum cai na casa 8, os assuntos da casa 8. Se cai na casa 6, os assuntos da casa 6. E ele também pode ser um indicativo de sucesso ou insucesso na vida de uma pessoa. E a partir dessa posição é recalculada usando a hora sideral e não a hora do relógio normal que a gente usa para fazer um novo mapa. E a partir desse mapa a gente vê as possibilidades de sucesso de uma pessoa, se as configurações com Fatum, dos planetas com Fatum, se mostra sucesso, se mostra facilidades, se mostra mais aspectos bons ou ruins. Além do Fatum, também tem um lifetime, o ponto de vida também, que ele funciona como um ponteiro que vai rodando as casas do seu mapa aí através dos signos e vai tocando também os planetas na sua carta natal. É um ponto muito parecido também com o Fatum, o lifetime, o ponto de vida, que é um ponto logaritmo que indica pontos sensíveis ou pontos fortes no seu mapa. Ele vai passando nas casas e vai mostrando aí acontecimentos na sua vida, facilidades ou dificuldades, depende dos planetas que ele vai tocando. Você que é astrólogo, que é pesquisador, é muito bom pesquisar esses pontos aí no mapa, não só os trânsitos, não só os planetas, não só os signos, mas esses pontos aí que são usados, assim como outros pontos simbólicos que tem no nosso mapa, que é no caso de Lilith, que é uma coordenada aí da órbita lunar, a famosa lua negra. E, como eu já citei, outros pontos que nem a roda da fortuna, um lote, que é a soma da orbe da lua, do ascendente e do sol. E tem outras somas aí que dão lotes de vida, de morte, de amor, de sexo, de dinheiro, de trabalho. Tem softwares que nem o Pegasus Photon, que ele dá essas coordenadas. Se essas coordenadas tocam planetas, em que casa esses pontos simbólicos caem. E aí você também usa as estrelas fixas e os pontos médios, que a coordenada entre dois planetas dá um ponto médio. Se, por exemplo, o regente do seu ascendente é Vênus, o regente do seu Sol é Plutão, por exemplo, se você é do signo de Escorpião, um ponto médio entre o ascendente, o regente do ascendente, que por exemplo pode ser Áries, Marte, e o do Sol é Plutão, o ponto médio entre esses dois planetas, dependendo da casa e do signo que cai, dos aspectos que esse ponto médio receba, vai mostrar a sua, mais se você tem força, se você tem poder, como é que esses dois planetas agem harmonicamente ou desarmonicamente. Se eles agem desarmonicamente com outros pontos do mapa, em uma casa ruim, numa casa fraca, isso vai mostrar mais dificuldades para você. Então a astrologia tem muitas técnicas, ela não é só o horóscopo solar, não é só signo e também não é só os planetas. Tem muitas coordenadas, muitos algoritmos, muitos logaritmos e muitos pontos simbólicos. Afinal de contas, a astrologia, ela é simbolismo. Ela é... Tem gente que diz assim, eu fui ver astrologia sideral e a astrologia tropical não vale mais nada, porque o Sol está em outro signo. Não tem nada a ver com isso. A astrologia tropical não tem nada a ver com a posição sideral das estrelas, da estrela Sirius, nada a ver com isso. É o cinturão zodiacal. E é isso que importa, e a simbologia
do zodíaco tropical, ela é precisa, muito boa e tem muitas técnicas a ser usada.